Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos aí à nossa aula de número 161. Estamos estudando o livro do Apocalipse, estamos no 9º capítulo, então eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo de número 9 do livro do Apocalipse. Nós vamos do versículo 4 em diante. Nós falamos sobre o livro, né? Estamos falando do livro, já abrimos alguns selos e estamos no último, estamos no 7º selo. Então tivemos um interlúdio, muitas coisas aconteceram, muitas revelações, visões João teve ali. E agora nós vamos dar continuidade nesse 7º selo. Apocalipse 9, verso 4, e a palavra de Deus diz: E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, são ali limitados, né? Eles não podem fazer muita coisa a não ser que Deus dê a permissão. Então, os juízos dos demônios estão debaixo das limitações de Deus. Então, ainda não podem aqui tocar na alimentação. Então, esses gafanhotos não podem atingir os selados de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 1, verso 13. Demônios reconhecem quem é do Senhor, né? O ataque direto ao homem, ao ímpio. Nós falamos isso no capítulo 7 de Apocalipse. É uma proteção especial aos 144 mil selados que estão aqui na terra ainda. Verso 5: Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Não era para matar os homens como juízo, né? Mas para atormentar o interior das pessoas. Então, pela distância que eles estão de Deus, então Deus dá essa autorização aos demônios. 5 meses, é simbólico, isso quer dizer um período, não extenso, né? Um período curto de tempo, né? O tempo de vida do gafanhoto. É doloroso, mas não é fatal ali o que eles vão fazer. Verso 6: Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então não trará morte dessas pessoas, isto é, um juízo. Então é uma outra visão, né? E outros juízos virão, né, sobre a terra. Os homens, ao invés de se converterem, né, eles vão querer a morte. Então, ao invés deles se aproximarem de Deus, eles estão tendo ainda a oportunidade de se arrependerem e voltar-se para Deus. Mas eles não fazem isso. Eles preferem morrer, querem a morte, estão distante de Deus. Então, quem está distante de Deus tem dor, né? Mas Deus não permitirá a morte, porque eles querem, né? O juízo, esse juízo final, é de Deus. Verso 7: O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. Então, nós vemos ali a figura dos cavalos, né? De cavalos, ali em Joel 2,4, símbolo de força, de conquista. Esses demônios vão atingir o objetivo de atormentar a humanidade. Algo na cabeça é uma coroa, indica sucesso passageiro, porque serão
lá na frente, presos pelo Senhor. A simbologia é que o rosto era de homem, né? Uma inteligência, capacidade superior para trazer desespero ao homem. É uma sociedade, na verdade, caída, né? Essas questões, elas vão se intensificar. Verso 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Então, cabelos compridos, então atraente, sedutor, não serão monstros visualmente. Os homens vão aceitar, vão gostar do que estão vendo, né? Mas depois trarão muito tormento a eles, e aí vem aí travestida, né? Vem todo modificado. Dente de leão, Joel 1:16. Feroz, cruel, e esmaga tudo e come, rasga, né? São seres sedentos de praticar o mal, mas se mostram sedutores, e a aceitação dos homens eles vão ter. Verso 9. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Então, a couraça é a armadura que protege o tórax, órgãos mais sensíveis do corpo. São muito fortes para fazer esse trabalho, né, pelos ímpios. E Joel 2, 4 e 5 vai falar a mesma figura de um barulho espalhar o seu terror de uma forma grande, de uma forma imensa. Verso 10, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha o poder de causar danos aos homens por 5 meses. Então traz a figura de dor, né? Pelos demônios com permissão de Deus. Entrega os homens aos seus próprios corações durante um tempo curto, né? Ele cita novamente 5 meses, contínuo, gerará a dor do juízo na vida dos homens. E eles continuam não procurando a Deus. Verso 11. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então tinham um comandante, né, lá no verso 1 nós vimos isso, Abaddon em hebraico, que significa destruição, e Apolion em grego, que significa destruidor. Eles vão comandar uma destruição de si mesmo. Apesar da influência do maligno, os homens decidem seguir o maligno. Verso 12, o primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então, quando fala aqui, né, o primeiro ai ligado à primeira trombeta. Então, acabou a primeira fase. Faltam agora 2 juízos intensos, gerando uma sociedade perseguidora de Deus, que vai culminar com a vinda do Senhor Jesus. Então, até aqui nós estamos vendo o 7º selo, os 7 anjos com as suas trombetas, né? E as 7 trombetas são tocadas. Nós vamos agora ver as trombetas. Verso 13. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Então, a trombeta é que dá o início ao contexto das revelações de cada uma. Então, dá ali o start no altar, né? Para que seja tocado e venham aí as consequências desse toque. Então, fala do altar, né? No capítulo 8, no verso 3, diz: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso,
para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, esse altar que é falado é o altar de incenso. E a voz que vem do altar é a continuidade por conta das orações dos santos. E mostra que ainda tem mais para ser derramado sobre as pessoas. Então, na quinta trombeta, os homens eram torturados. Na sexta, agora, vai provocar mortes. O aumento gradual do juízo de Deus, aqui para sinalizar aos homens, para mudar a postura, né? Para terem um arrependimento. Mas, até agora, nada. Verso 14. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram a todos junto ao grande rio Eufrates. Então a voz agora vai dizer ao anjo, provavelmente seja a voz de Deus. Temos 4 anjos sem autorização, presos, né, porque são malignos, ali no rio Eufrates. A visão vai para a terra e esse rio indica inimigos do povo de Deus, que eram dessa região. Então, vem com juízo pesado contra as pessoas. 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para que se matassem a terça parte dos homens. Então, agora vão poder tocar nos homens. Indica que Deus tem pleno domínio sobre o juízo, que vem agora sobre os homens, para matar uma quantia de 1/3. Na verdade, simboliza não a maioria, né? Mas 1/3, uma determinada quantidade. Tem autoridade por Deus, né? Para tirar vidas agora. Então, o texto não explica como esses homens morrerão. 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então, João sai dos anjos agora e vai para o exército. A cavalaria, batalhas, guerras provocadas por esses demônios, né? Então, é simbólico. 20.000 vezes 10.000 igual a 200 milhões de pessoas, né? É ação demoníaca grande que vai cair sobre o mundo. Verso 17. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, são líderes de exércitos, né? Grande demônio. O cenário do exército é a guerra. A couraça é a peça que protege o peito do cavaleiro, então eles estavam todos preparados para a missão. São coloridos, né? Vermelho, alaranjado, azul e amarelo. Foco, além do poder destruidor de pessoas, né? Pessoas diferentes a serem atingidas. O leão, demônios que têm velocidade, poder destruidor, boca, palavras, ideias, influência no mundo, demônios com controle de filosofias pregadas no mundo, imprensa manipulada, ideias e o apoio ao pecado. Fogo é o juízo, a destruição, a fumaça, o efeito na visão, né, que tira assim aquela visão de Deus, e o enxofre é a poluição, ali vai espalhar todo o mal. 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram da sua boca, foi morta a terça parte dos anjos.
Então, nesse ponto, foi morto mais uma parte dos homens. Então, é a ação de anjos e demônios, né? Pode ser uma guerra ideológica, de raça, de sexo, causando grande conflito. 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Então, o controle da mídia, por conta do maligno, ideologias, o falar, incentivando para que os homens gerem morticínio grande. Na parte de trás, a cauda é o poder diabólico da serpente, podendo agir por trás de tudo, a ação de Satanás, né? E os seus demônios estão agindo porque Deus permitiu. E os homens continuam não aproveitando ainda a oportunidade de se voltarem para Deus. 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Então, fala de um grupo aqui que não morreu, os outros 2/3 continuam sem se arrepender. Os sinais não geram arrependimento, né, a maioria. Os ídolos, né, usados para desviar pessoas, eles não percebem a oportunidade do arrependimento. Verso 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, pecados comuns. E os homens permanecem nas suas vidas imorais, sem arrependimento, porque o arrependimento aqui é desprezado por todos eles. 1/3 morreu, os outros 2/3 continuam na sua vida pecaminosa. Agora, os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Entre o 6º e o 7º selo, tem 144.000 que são os glorificados. Agora, tem entre a 6ª e a 7ª trombeta, vai ter a interrupção da narrativa das trombetas e vamos ter aí um interlúdio, que é o tempo das oportunidades. Então, você percebe que tudo está chegando ao fim. E antes de chegar no fim total, Deus continua dando oportunidade ao homem. Então, vamos ver agora o capítulo 10, no versículo 1. Vi outro anjo, forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como um sol, e as pernas como colunas de fogo. Então, agora João está na terra. Ele está vendo, está tendo a visão aqui da terra. Então, o anjo com poder diferenciado, né? João está na terra, e a visão é um anjo descendo. Nuvens mostra a glória de Deus, a presença de Deus. O arco-íris é o sinal da aliança. O rosto como sol é a glória, a luz, grande, brilha. A perna, colunas, né? A ideia de força e poder. Fogo, julgamento do Senhor. Então, alguns comentaristas dizem que esse anjo é Jesus. Outros que é um anjo mesmo, né? E essa é a melhor opção, que é um anjo que está descendo do céu. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O livrinho não é o livro dos 7 selos, não, é um livrinho. Um livro pequeno,
aberto e o seu conteúdo era visível. O anjo traz o livrinho e tem domínio universal. O livrinho tem alcance mundial. E essa narrativa traz ânimo ao profeta para continuar a sua missão até o último momento. Verso 3. E bradou em grande voz, como ruge um leão. Quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Agora, o anjo fala bem alto. Aparecem 7 trovões com próprias vozes. Uma fala externa de cada trovão, relacionado com a ira de Deus. 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Os trovões falaram alguma coisa audível, compreensível, né? E João ia escrever, né? Uma voz aparece, possivelmente a voz de Deus, né? Que diz para João: não escreve. Então, existem coisas dentro do juízo de Deus que ele não vai nos revelar. Além do que precisamos saber, nós devemos confiar que ele cuida de nós. Verso 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Então ele retoma que o anjo estava em pé, né? Ele estava com um pé na terra e outro pé no mar, e levanta a mão direita como que fazendo um juramento com o livrinho na mão esquerda. Verso 6, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Então jurou pelo Senhor, dizendo solenemente, confirmando a soberania do Senhor sobre todas as coisas. E ele diz que está próximo o fim. Verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, seguindo ele, anunciou aos seus servos, os profetas. Então, quando o próximo anjo que vai tocar a 7ª trombeta estiver para tocar, né, tem aí um tempo para o cumprimento da trombeta, maior que o das outras, né? Será quando designa o final de todas as coisas. O mistério é algo que não foi revelado, vai ser revelado e cumprido, né? Vamos entender isso. As inúmeras menções dos eventos, do fim, né? E a esperança para o povo de Deus. Verso 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Então a voz de Deus vai falando, diz a João: vai lá pegar o livro da mão do anjo. Ambos estão na terra, João e o anjo, né? O livrinho é a vontade de Deus para as coisas que estão para acontecer, e João deveria se aproximar de tudo isso. Aqui Deus deixa claro para nos aproximarmos cada vez mais da palavra de Deus, né? Em tempos de dificuldade. Essas dificuldades, elas vão ficando maior quanto mais vão passando o tocar das trombetas. Então, nós estamos vendo aí juízo de Deus por partes, né? E vamos poder perceber isso. Verso 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Então o anjo manda João pegar o livro e comer o livro,
né? Lá em Ezequiel 2:9 e 3:3. É uma passagem onde Ezequiel é incentivado a comer um livro, né? A ideia é assimilar, conhecer o conteúdo, meditar nele. É uma maneira simbólica de falar, né? Amargo, a palavra quando fala, né? Por exemplo, um juízo severo não faz bem para nós, né? Mas com a rejeição do arrependimento é amargo sentir tristeza. Mas quando conhece a palavra, se arrepende, o evangelho é doce, né? É salvação, é vida eterna, é esperança para o cristão. Então, esse interlúdio vem para renovar a missão do apóstolo, para trazer ânimo a ele, para que fiquem firmes. Verso 10: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então, João traz essa palavra para si e sente o que foi dito. Verso 11: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, o anjo diz, você ainda tem muita coisa para profetizar. Então, João, você ainda vai ter um alcance mundial da palavra de Deus, né? E João ali é renovado para continuar. Eu acredito que João deveria estar assustado com tudo aquilo que iria acontecer, né? Mas por isso ele está tomando nota, escrevendo, para que nós hoje soubéssemos o que vai acontecer. Então, nós precisamos prestar atenção, estarmos mais perto da palavra, comermos esta palavra para podermos entender, aprender e ficarmos mais perto de Deus. Amém? Vamos parar por aqui. Nós falamos das 7 trombetas, né? Até a 6ª trombeta tocada, né? Os anjos e os 7 trovões, né? O João e o livrinho, né? O anjo ali que aparece, a voz de Deus. E nós vamos parar por aqui hoje. Amém? Curta, compartilhe, comente. Se tiver alguma dificuldade de entendimento, esteja aí nos procurando, falando conosco, deixe seu comentário. E que você tenha aí um excelente domingo, juntamente com a sua família, juntamente com Jesus, né? Aproveite esse momento para dar um testemunho, falar de Jesus para a sua família. E então, até a próxima aula, se assim Deus permitir. Amém? Um beijo grande no seu coração.